Olá pessoal, sejam todos bem-vindos na nossa primeira aula oficial do canal Física para quem não gosta de física e para quem gosta também, sejam todos bem-vindos. E nessa aulinha, o que eu quero falar com vocês é um pouquinho de astronomia. Por que eu vou falar de astronomia na minha primeira aula? Primeiro, nós não vamos aprofundar em astronomia, até porque tem conteúdo para 300 anos de aula. Não é a ideia do nosso canal. Esse canal, na verdade, foi criado para a gente poder discutir física, né? Com conteúdos do ensino médio, preparação para Enem, para os vestibulares de uma forma geral, para te dar uma forcinha aí no ensino médio, no ensino fundamental, né? E para discutir coisas do cotidiano. Mas a astronomia, ela é a ciência mais essencial, vamos dizer que talvez ela seja a ciência mais importante da humanidade. Na minha opinião, ela é, porque ela é a ciência mais antiga. E graças a ela, nós estamos aqui. Então eu quero discutir só algumas coisas importantes da linha histórica da astronomia, alguns feitos importantes, né, seguindo uma ordem cronológica e até para você entender a importância da física por trás do avanço da humanidade. E a astronomia ela é muito embasada pela física, né? Então é uma ciência que encanta, se não todos, quase todos, né? Desperta muita curiosidade. E aqui a ideia, né, é trazer de cara, assim, de início, um pouquinho dessa parte que é muito interessante. Então, para quem não sabe, eu sou o professor Luciano Oliveira. Tenho aí 17 anos de experiência com ensino de física e gosto muito de astronomia. Eu quero compartilhar um pouquinho, muito resumido. É uma coisa assim, é uma ideia bem simplificada mesmo, não dá para aprofundar, porque senão fica uma aula muito longa, né? Vou fazer 3 videozinhos sequenciais, né? Esse primeiro vídeo, né, eu quero contar um pouquinho da construção até os grandes feitos, né, vamos dizer assim, os principais feitos do telescópio Hubble, né, e comentar um pouquinho sobre o sucessor do telescópio Hubble e as descobertas que estão por vir, tudo bem? Então, vamos embarcar comigo nessa. Se você estiver gostando da aula, curta, compartilhe, né, e se inscreva no canal para que você receba sempre, né, seja notificado sempre de um lançamento de uma aula nova, tá bom? Então, vamos começar o nosso mergulho nessa aula, né? Então vamos falar um pouquinho aqui sobre o universo. Tá? O universo, na verdade, é algo muito misterioso, sempre foi, e eu acredito que continuará sendo por muitos e muitos e muitos anos. Né? Talvez a humanidade seja extinta da forma como a conhecemos hoje, e nós não teremos quase nada de resposta sobre o universo. Mas o pouco que sabemos ou estamos buscando conhecer nos traz um pouco de conforto. E a ideia é comentar um pouquinho sobre como nasceu essa ciência de uma forma geral e para onde nós estamos caminhando, né? O que nós estamos almejando descobrir nos próximos anos e o que descobrimos até agora, né? Falando assim de uma forma simplificada. Tá? Então, para falar de universo, obviamente, né? Nessa primeira parte vamos falar um pouquinho sobre a importância, né, da astronomia, né? Desde a origem da humanidade. E obviamente, para começar essa aula, a gente tem que entender primeiro o que é astronomia. E a astronomia é a ciência que vai buscar, né, respostas para compreender todo o universo sideral. O que é o universo sideral, professor? Tudo que conhecemos. O nosso universo possivelmente partiu de um ponto, uma grande expansão aconteceu, o pessoal costuma dizer que uma grande explosão, o melhor seria uma grande expansão aconteceu. Não entraremos em detalhes agora, mas poderemos falar isso numa outra aula, no futuro. E, certamente, se esse universo começou, ele está chegando em algum lugar. Ele deve estar agora, né, à frente dessa, entre aspas, explosão, está chegando em algum lugar neste momento. Então, esse espaço limitado por essa explosão inicial é o que a gente vai chamar de espaço de universo sideral. E tudo que está localizado dentro dele, todos os corpos, todos os objetos que estão dentro desse universo, né, faz parte do nosso universo sideral. A ideia também é estudar a posição, né, localizar esses objetos, todos esses objetos com relação ao espaço e com relação também ao tempo, né, até para entender a origem, a formação, um possível fim, né, porque tudo no nosso universo é ciclo. Nós nascemos, nós crescemos, né, nós nos desenvolvemos, né, e nós chegamos a um fim. Uma hora a gente morre. O universo tudo que está aqui dentro desse universo está acontecendo a mesma coisa. As estrelas, as galáxias e tudo que está aqui dentro está passando por um ciclo muito parecido com o nosso. Tudo bem? Então, para a gente avançar aqui, o que a gente sabe hoje
é que a astronomia é uma das ciências mais antigas da humanidade, talvez a mais antiga da humanidade. Né? Nós temos registros aí que datam até 3.000 anos antes de Cristo, né? Passando aí pela mão dos chineses, né? Assírios, egípcios, babilônios, né? E outras grandes civilizações, né? Todas elas tiveram algum registro histórico que, para nós, né, para os cientistas, né, evidenciam características de tentar entender o espaço, ou seja, era uma evidência sobre estudar a astronomia. Né? E olhar para o céu, para essas civilizações, foi fundamental, porque para eles, né, foi a grande essência para poder se desenvolver. Né? Então imagina, vou dar um exemplo assim, vou fazer só uma analogia bem simplificada, né? Vamos criar uma situação aqui, você pode imaginar essa situação junto comigo, e ver se a astronomia faz ou não faz sentido. Né? Então pensa comigo o seguinte, imagina lá os nossos ancestrais, né, pensa lá nos primatas, né, as primeiras formações de pequenas civilizações lá na origem, né, lá no comecinho mesmo, né, da nossa formação. Imagina que um cidadão ali, um ser, né, estava ali mediante a um grande universo lindo, bonito, um céu cheio de estrelas, né, com pouca poluição luminosa também, pouca poluição também de uma forma geral, uma atmosfera mais limpa, né? Então você passa a observar um céu muito mais bonito, ou seja, aquele céu que a gente não consegue ver aqui atualmente, né? Pelo menos aqui nos grandes centros urbanos. E imagina que eles estavam ali dependendo da caça, né? Começando a tentar desenvolver agricultura ou alguma coisa do tipo, né? E de repente vem um inverno super rigoroso, congela toda a água, os animais já antecipam o ciclo e migram, então eles passam ali 3, 4 meses ali num ciclo, entre aspas, um ciclo da morte, né? Como se seria um inverno, por exemplo, né? De modo que se eles não tivessem se preparado para isso, de repente eles não têm condição de aguentar um frio extremo, falta de água, falta de alimento, né? Ou seja, muitos poderiam morrer naquela situação. E observando o céu, ali vai nascendo uma tendência de você criar na sua cabeça que aquilo ali é um comportamento, é um ciclo, né? É um ciclo. E de repente esse ciclo como eu posso dizer, eu tenho que estar observando ali o que está acontecendo, e de repente, de acordo com a posição das estrelas, eu sei que, por exemplo, está entrando o inverno, né? Está chegando uma estação de pré-morte, vamos dizer assim. Então foi necessário interpretar o céu, criar esse primeiro calendário, e esse primeiro calendário ajudou os seres, né, os nossos primatas, a começarem o ciclo de migração, de distribuir a população pela Terra. Né? Claro que eu estou resumindo muito, de uma forma bem simples essa história, mas é a ideia principal aí de mostrar que a astronomia foi fundamental, foi a primeira ciência essencial, né, a primeira ciência importante para o desenvolvimento da sociedade, para o desenvolvimento dos seres ali, né, daquela época, vamos dizer assim. Né? E passando-se anos, séculos, enfim, né, milênios até, a astronomia continua sendo a ciência mais importante, porque ela foi essencial nas navegações, né? Ela continua sendo essencial hoje nas navegações espaciais, né? Estamos entrando em uma nova era de navegações, né? Pensando num projeto futuro de colonização de Marte, né? Enfim. Então nós estamos partindo hoje para uma outra era, mas em todas as grandes etapas do desenvolvimento humano, a astronomia foi fundamental. E ela sempre foi essencial, e ela vai continuar sendo essencial enquanto estivermos aqui, né? Então, a pergunta que deixa assim, sobre o universo é: qual é a origem do universo? Então, qual é a origem do estudo sobre o universo? Né? Então, isso aí data mais ou menos de 3.000 anos antes de Cristo para cá, oficialmente com registros, tá? Mas com certeza ela é essencial até bem antes. Um grande exemplo da história foi o monumento de Stonehenge, né? De pé até hoje, né? Esse monumento, na verdade, é um grande círculo de pedras, né? Que fica localizado numa região mais ou menos aí uns 160 quilômetros de Londres. E é também conhecido como Círculo dos Celtas, né? Esse templo ele tem algumas curiosidades, ele tem várias curiosidades. Né? Na história diz que ele foi construído em 3 etapas, existem vários estudos sobre o templo de Stonehenge. Né? O que é importante é que ele data entre 3.000 e 1.500 anos antes de Cristo. Né? E para nós aqui o que é mais importante para identificar como, vamos dizer, um monumento pré-histórico, né? Que tenha características astronômicas, é que em algumas datas, por exemplo, nos solstícios e equinócios, né, ou seja, nas datas que marcam aí as mudanças de estação, as mudanças das estações das estações do ano, acontecem coisas interessantes nesse templo. Por exemplo, na data que marca a entrada do verão no hemisfério norte,
o sol nasce exatamente alinhado com a pedra principal, ilumina o altar, que era um altar de madeira, né? E então isso marca, isso deixa um pouco claro que era um baita era um gigante né, um calendário astronômico, e esse calendário foi utilizado pela civilização dos celtas, né, para poder comemorar a entrada da estação da vida, o verão, né, e saber quando estava chegando a estação da morte, ali, o inverno, né? Então ele tinha principais pontos importantes aí, e até hoje é considerado um grande mistério, né? Até porque são pedras mais ou menos aí de 5 metros de altura, com mais de 50 toneladas, que até hoje ninguém sabe como foi parar aí. Até com a engenharia mais moderna seria difícil montar um templo como esse na atualidade, né? São aqueles grandes mistérios das civilizações antigas, né, que nós conhecemos. Então, o Stonehenge marca aí ele entra como um grande calendário astronômico aí. Então, na história da astronomia, o olho humano foi essencial para o desenvolvimento, né, e o aprimoramento da astronomia. Então, as primeiras grandes observações da história, elas vão surgir nas primeiras civilizações, quando eles começaram a observar a posição das estrelas, né? Então, era uma observação muito limitada, até porque era uma visão também muito limitada, e o olho humano ele serve também como base para o desenvolvimento de telescópios, né? A estrutura do olho humano ela é fundamental para a criação de coisas muito modernas. Nosso corpo ele é uma oficina de física, né? Ele é uma senhora referência para o desenvolvimento de máquinas, né? E o olho humano serve muito como o princípio, né, do funcionamento do olho humano, serve muito para desenvolver telescópios, microscópios e coisas do tipo, né? Então, as primeiras grandes observações da história foram feitas a olho nu, né? Obviamente, são observações muito limitadas, mas foram suficientes para trazer a civilização até aqui, né? Claro que ao longo do caminho, coisas foram acontecendo. Então, na Holanda, em meados de 1608, um militar um holandês, né, chamado Hans Lippershey, né, foi o primeiro sujeito a criar o que a gente chama de telescópio. O telescópio, na verdade, nada mais é do que uma capacidade de você ampliar um pouco a distância, né, de observação, utilizando, por exemplo, ali um vidro, né, um vidro curvo, né, uma lente, né, e bloqueando, né, o excesso de luz, colocando ali uma canaletinha, né, algo que bloqueia o excesso de luz, você consegue observar muito mais longe, né, você pode ampliar a capacidade de enxergar, né, aquilo que o olho humano é limitado. E isso ajudou bastante porque numa época em que a Espanha estava em guerra com a Holanda, né, em uma época de invasões ali nessa época de 1600 e quebradinho, né, o que acontecia era que esse cara conseguia prever, ele conseguia olhar através das colinas, né, das regiões da Holanda, ele conseguia antecipar, vendo tropas que pudessem invadir ali. E na época o rei da Holanda achou super interessante essa ideia e compartilhou, né, divulgou e fez com que esse instrumento fosse distribuído, né, ali pela Holanda mesmo. E muitos acreditam que o criador da luneta, né, do telescópio, foi um Galileu, um astrônomo italiano chamado Galileu. E na verdade não foi, né, porque o Galileu apenas em 1609, né, que ele vai conseguir, né, ele vai pegar essa invenção militar. E a partir daí, o Galileu tem uma brilhante ideia de simplesmente apontar essa luneta para a Lua e começa a observar todo um novo cosmos que na época, né, ainda era uma época difícil, bem delicada. Nesse canal a gente vai fazer uma aula especial sobre Galileu, porque Galileu é um cara fundamental na história, para a humanidade mesmo, né, um grande gênio da humanidade, esse sujeito. Então, em uma aula a gente vai falar bastante sobre ele, né? Eu vou contar um pouco a história dele, uma história bem delicada, cheia de detalhes importantes, e ele provoca mudanças significativas na história. Mas enfim, não vai ser nessa aula que eu vou falar do Galileu, mas apenas para dizer aqui que ele apontou o telescópio para o céu e ele simplesmente conseguiu ver coisas que até então no cosmos não era observada. Por exemplo, foi o primeiro cara a ver, que a gente saiba na história, né? Foi a primeira pessoa a observar as crateras da Lua, foi a primeira pessoa a observar as luas de Júpiter, né? Ele conseguiu observar os anéis de Saturno, então ele conseguiu ver um cosmos que até então era uma coisa muito misteriosa, né? Ainda mais numa época que existia uma grande briga, né, ali da Igreja Católica, por exemplo, que dominava nessa época, né, que ali ao final, já estava no final da Idade Média ali mesmo, e nessa época, simplesmente não podia se dizer que a Terra não era o centro do universo, né? Acreditava-se no que a gente chama de modelo geocêntrico, que nós vamos discutir numa aula mais para frente, quando a gente for falar, né, especialmente de gravitação universal. Falar de Johann Kepler, né, uma aula mais para frente.
E aí eu entro nos detalhes sobre os modelos planetários. Mas aqui nessa ideia é importante que o Galileu ajudou a quebrar esse modelo geocêntrico, né? Que a Terra era o centro do universo, e ele ajudou a construir um novo modelo. E as observações que ele fez foram essenciais para que esse modelo tomasse proporção e muita coisa mudasse ali na Europa. Tá? Passando Galileu, vem Newton, vai vir uma série de pessoas que, né, o telescópio ele vai sendo desenvolvido passo a passo na medida da necessidade, até que hoje nós temos grandes telescópios na Terra, nós temos telescópios poderosíssimos, né, tanto aqui na Terra quanto no espaço. E nós não temos também só telescópios de observação de lentes, nós temos radiotelescópios, né, que captam ondas de baixíssima frequência ou ondas praticamente imperceptíveis, né, por instrumentações comuns que nós temos aqui na Terra. Esses radiotelescópios são projetados para captar ondas bem fraquinhas, ou sinais bem fracos que vêm de muito longe, para poder ajudar a construir um universo um pouco mais primitivo e tentar entender um pouco da história do nosso universo, né? Nós temos aí vários radiotelescópios hoje montados na Terra, tentando construir e entender um pouco mais do nosso universo, né? Então, de uma forma geral, existe um telescópio poderosíssimo, desenvolvido na década de 70 para 80, mas apenas lançado na década de 90, né, em 1990, é colocado no espaço um dos telescópios mais importantes da história, até o momento, né? Claro, nós temos grandes telescópios de altíssima tecnologia espalhados por aí, mas o telescópio Hubble, homenagem a Edwin Powell Hubble, que foi um cidadão que viveu ali mais ou menos na época do Einstein, né, na virada dos anos de 1800 para 1900, né, na história o Edwin Powell Hubble, um astrônomo, um astrofísico, né, ele conseguiu fazer uma correção de um erro que o Einstein cometeu quando o Einstein afirmou que a Terra que o universo simplesmente era estático. Então o Einstein achava que o universo estava parado e ele queria, de uma forma geral, calcular o volume do universo. Ele teve que inserir uma constante nos seus cálculos e ele empacou nesses cálculos e acabou não conseguindo desenvolver. Faltavam informações para que esse cálculo fosse feito. Mas o que vai acontecer é que o Edwin Powell Hubble, contrariando as ideias do Einstein, ele percebeu que esse universo não era parado, não era estático, esse universo tinha movimento, né? E ele começou a estudar e percebeu que não era também só um simples movimento, né? Ele imaginou que esse universo estava expandindo e esse universo estava, além de expandindo, ficando cada vez mais rápido, o que contrariava uma lei clássica lá do Newton, lá na lei da gravitação universal, que era uma lei, deveria ser uma regra absoluta para o universo. Então, começou um trabalho interessante, o Hubble vai fazer essa correção dessa constante do Einstein, e ele vai apresentar a ideia de que o universo está, de fato, acelerando, expandindo, né, e cada vez mais rápido. Vai nascer um conceito de uma energia, então, até naquela época misteriosa. Depois que o Hubble morre, né, vai passando o tempo, né, os telescópios continuam sendo desenvolvidos até que em 1990 é colocado no espaço, e homenageando o Edwin Powell Hubble, né, o telescópio Hubble, que orbita a 600 km de altitude aqui da Terra, tem uma volta, ele completa uma volta em torno da Terra em tempo médio de 95 minutos, né, um pouco mais que 1h30, e está fotografando o universo desde 1993, com trabalhos brilhantíssimos, e está trazendo grandes respostas sobre a origem do universo, né? Além, a gente está conhecendo bem o universo através das lentes do Hubble, né? Por que ele faz lá fora? O que o Hubble está fazendo lá em cima? Ele simplesmente está ali porque a nossa atmosfera aí, ela funciona como se fosse um vidro embaçado, né? Você imagina, eles têm uma quantidade de gás, né? Uma atmosfera espessa, né? A umidade também, tudo atrapalha. Então os telescópios que estão aqui na Terra, eles têm esse problema, eles têm uma faixa de bloqueio entre a posição que ele se encontra até o fim da nossa camada atmosférica. O Hubble, ele está acima da camada atmosférica, então ele não tem esse problema, ele consegue formar do universo imagens cada vez mais nítidas, né? Imagens nítidas e lindas, né? Só uma curiosidade, o Hubble foi lançado em 90, mas ele só passou a operar em 93 por causa de uma falhazinha no espelho dele. Então a NASA teve que fazer uma missão espacial, ir até o Hubble e fazer uma correção, colocar uma lentezinha ali para corrigir, como se fosse um óculos. A gente até brinca que o Hubble usa óculos, né? Faz uma correção na lente dele, e essa correção na lente dele ajudou, né? Dali para frente, de 93 para cá, o Hubble continua fazendo feitos maravilhosos. Ele ajudou a conhecer, a aprofundar o conhecimento sobre as nebulosas, né? Como os pilares da criação, que são os berços de estrelas, né? Onde começa o ciclo de vida do nosso universo, porque quando formou as primeiras nebulosas e começaram a nascer as primeiras estrelas, ali estava virando uma
fábrica de elementos químicos, né? Ou seja, estrelas gigantescas estavam produzindo elementos maiores, né? Ou seja, do hidrogênio, que é o elemento mais comum, começa a surgir elementos cada vez maiores, né? O hélio, o carbono, enfim, né? Vai surgindo os outros elementos e isso compõe tudo que nós conhecemos no nosso universo hoje. Ou seja, nós estamos aqui resto, né? Poeira de estrelas. Nós somos resíduos de alguma estrela do passado que explodiu e, ou seja, nós estamos aqui simplesmente porque o processo vem desde a formação do universo até o momento, né? Então tudo que tem na gente é pó, é poeira de estrela, tá? E o Hubble, né, como eu já disse para vocês aqui, ele fica numa região privilegiada para evitar o ofuscamento, né, vamos dizer assim, algo que atrapalhasse o campo de observação dele, e ele está fazendo descobertas muito importantes. Então, o Fantástico Mundo de Hubble diz que, primeiro, o Hubble estava ali para desvendar o mistério da energia escura, que era aquele mistério lá dos anos 20, que dizia que o nosso universo estava expandindo e nós estávamos contrariando a lei da gravitação universal. Então, o Hubble ajudou a interpretar, a provar matematicamente, né, essa teoria de que o universo está expandindo e está expandindo acelerando. Então nasce aí o conceito de energia escura, né? Ele também ajudou na construção, na formação do que a gente chama de universo primitivo. Então por 10 dias, né, uma sequência de 10 dias, tanto o Hubble quanto vários telescópios da Terra ficaram apontados para uma região da constelação de Ursa Maior, num pequeno trechozinho do céu, e ali construiu o que a gente chama de Hubble Deep Field, né? Ou seja, tipo um campo de profundidade do Hubble. Ele começou a observar uma pequena região com uma formação de centenas de bilhões de galáxias e identificando galáxias muito novinhas, muito pequenininhas, muito recentes, né? Pequenininhas que eu falo, né, uma escala universal, né? Galáxias novinhas. Então ele estava apontado para um lugar possivelmente onde o universo estava começando a nascer, onde tinha acabado de nascer, algo muito antigo, né? Quanto mais longe você olha, mais antigo aquela coisa é. Né? Eu até faço uma brincadeira com os meus alunos de sala de aula, posso fazer com você aqui que faz sentido. Eu digo para as pessoas o seguinte: você nunca enxerga nada no presente, nada que você está olhando no seu ambiente, onde você está agora assistindo essa aula, você nunca vai conseguir enxergar uma coisa no presente. Por quê? A luz tem um limite de velocidade. Então tudo que você está olhando está gastando um tempinho, mesmo que seja um tempo assim, 0,0000, você pode pôr uma infinidade de zeros lá, e lá no finalzinho vai ter 1 segundo, por exemplo. Então você vai ter aí sempre um pequeno tempinho entre a emissão de luz de uma fonte até chegar em você. Ou de uma coisa, por exemplo, eu olho para minha mão, ela está refletindo luz, mas de qualquer forma, até essa luz chegar em mim, ela vai gastar um tempinho. Então quanto mais longe eu estou olhando uma coisa, mais antiga ela é. O Hubble está fazendo isso, ele está apontando para os lugares, observando coisas cada vez mais longe. E quanto mais longe ele observa, mais ele vai avançando e vai datando o universo de uma forma mais antiga. Então hoje acredita-se que o universo, né, a partir de uma explosão, lá, de uma expansão lá do que a gente chama de Big Bang, o universo deve ter em torno aí de 12 a 14 bilhões de anos, né, de formação. Alguns sites aí mais recentes, dados mais atualizados, já colocam essa data em torno de 13,5 a 13,8 bilhões de anos. Claro, está definido? Não. Tem coisas novas vindo por aí, tem estudos mais avançados, tem telescópios mais modernos sendo colocados cada vez mais no espaço para poder estudar. Pode ser que daqui a um tempo nós talvez façamos uma aula aqui dizendo que o universo tem 16 bilhões de anos, né? Mas, a princípio, é algo que não, por enquanto não foge muito desse intervalo de 12 até 14 bilhões de anos. E o Hubble está ajudando muito os cientistas a construir, né, toda essa teoria da origem do universo, né? Ele também ajudou a identificar buracos negros supermassivos, né? Hoje sabemos que o centro da nossa galáxia é um grande buraco negro chamado Sagitários A, né, que está engolindo essa galáxia. Não estaremos vivos para ver o final disso, porque vai acontecer vários outros eventos antes da Terra ou do Sistema Solar ser engolido ali pelo buraco negro, né? O Sol acabaria com a Terra, Andrômeda se colidiria com a Via Láctea, aconteceu uma série de eventos. Então, mas de qualquer forma, está acontecendo, né? Esse processo está acontecendo. E observando galáxias próximas, sistemas muito parecidos com o nosso, olhando para outros sistemas, estudando exoplanetas, né, planetas fora do sistema solar, a gente consegue ter uma noção muito bacana da nossa galáxia e do nosso sistema solar. É muito difícil a gente observar o sistema no qual nós estamos inseridos olhando de dentro, né? Ou seja, você nasce dentro de um quarto, você é criado dentro de um quarto e você nunca sai desse quarto, você nunca viu a sua casa lá de fora, por exemplo. Você pode até imaginar como ela é, mas você nunca vai saber de fato como ela é. Mas olhando pela janela e você observando que aqui há casas muito parecidas, quer dizer, que há casas de vizinhos, por exemplo,
Se você olhar para a casa do seu vizinho, pode ser que você consiga imaginar mais ou menos como é a sua, né? Mas você está olhando de dentro. Então, é a construção dos modelos, e esses modelos ajudam os cientistas a entenderem muito bem o sistema no qual nós estamos inseridos aqui, né? E o Hubble está buscando aí várias respostas, estudando vários planetas jovens, enfim, ele está fazendo uma série de estudos, mandando informações para a NASA, e a NASA, né, compartilhando esses dados com os cientistas do mundo inteiro. Essas teorias estão ficando cada vez mais interessantes e mais modernas, né? O Hubble vai ser substituído, né, talvez no final desse ano 2021. O James Webb, que é um telescópio muito mais avançado, muito mais poderoso, né, vai para o espaço e vai substituir, né, o Hubble, né? Substituir no sentido, talvez o Hubble ele aposente, mas talvez ele fique ali ainda fotografando, fazendo imagens bonitas, mas o James Webb vai para muito mais longe, porque o Hubble tem apenas 600 km de altitude. O James Webb pode passar de mais ou menos entre 1 milhão e 1,5 milhão de quilômetros. Uma missão que, caso falhe, ela não pode ser corrigida, né? Se o James Webb tiver algum problema quando ele for lançado, infelizmente vai se jogar uma grande fortuna por espaço, né? O James Webb é um sucessor do Hubble, né? É um telescópio muito mais moderno, né? Aqui nós temos na foto aí um tamanho mais ou menos do James Webb, né? Se você comparar com a equipe aqui, né? Certamente a equipe que desenvolveu, que trabalha com o James Webb, né? Ele já vem sendo um bom tempo projetado e construído, numa grande parceria entre a Agência Espacial Canadense, a Agência Espacial Americana, a NASA, né? E a Agência Espacial Europeia, a ESA, né? Que abrange aí países riquíssimos da Europa, e outros grandes parceiros no mundo. O Brasil, por exemplo, tem uma parceria com a ESA, né? O Brasil tem as suas contribuições científicas aí junto com a Agência Espacial Europeia, né? O James Webb, junto com o Hubble, aqui na imagem, como você pode ver, são muito parecidos, né, assim, em tamanho. Não tem muito. O James Webb é um pouco maior, mas ele tem uma lente maior. Ele tem uma lente aí cujo diâmetro beira 6,5 metros de tamanho, né? E é uma lente feita a ouro. Então dá para você imaginar o gasto que foi feito com esse telescópio, né? Acredita-se hoje que esse gasto já passa aí dos 10 bilhões, eu disse bilhões de dólares, tá? O Hubble tem uma abertura de lente aí só de 2,4 metros, mais ou menos, onde teve aquela falha que eu contei agora há pouco para vocês, né? O Hubble orbitando 600 km, né, de altitude, o James Webb possivelmente passa aí de 1 milhão, 1,5 milhão de quilômetros, ou seja, vai orbitar muito longe, então ele não pode falhar. Ele vai orbitar a Terra, mas está numa posição praticamente impossível de se fazer, no momento, uma missão tripulada de reparo. Então, tem que ter muito cuidado, muita cautela para colocar esse sujeito no espaço, ok? Qual que é a proposta do James Webb, né? Aliás, quem é James Webb, né? Esse telescópio homenageia um antigo diretor, né, da NASA, né, na época da missão Apollo 2, um cara que teve grandes contribuições para a NASA, então resolveram homenagear o telescópio no nome dele, né, por isso que se chama James Webb, tá? E é o telescópio que vai para o espaço para fazer uma revolução, que é aquela que o Hubble começou, e o James Webb é o telescópio que vai tentar trazer as respostas que o Hubble ainda não conseguiu apresentar. Ou seja, ele vai detectar ondas muito mais fraquinhas, então ele vai enxergar cada vez mais longe, né, onde o Hubble já apontou o caminho. O James Webb vai começar um estudo muito mais a fundo para trazer respostas muito mais interessantes, e com certeza nós vamos descobrir cada vez mais coisas interessantes sobre o universo. Tudo bem? Então a ideia aqui é buscar, né, a responder aquela pergunta de onde viemos. Essa é a missão, né, desses telescópios. Claro, eles descobrem muitas outras coisas interessantes, mas a linha principal de pesquisa é, com certeza, descobrir os grandes mistérios, os segredos do nosso universo, a começar pela sua origem, que é mais importante. Se eu entender a origem do meu universo, com certeza eu entendo muita coisa sobre o ciclo que nós estamos passando neste momento. Então, nessa primeira aulinha, eu queria mais comentar um pouquinho com vocês sobre a história da astronomia, alguns feitos e aonde nós chegamos em tecnologia. Na próxima aula nós vamos falar um pouquinho sobre galáxias, planetas, estrelas. A gente vai começar a entrar um pouquinho, a gente vai mergulhar de cabeça no espaço e conhecer um pouco das coisas que nós já conhecemos, tá bom? Então, eu peço para você deixar seu likezinho, curtir, compartilhar caso você esteja gostando, e dar uma forcinha pra gente no canal aí, que é um canal novo. Então a gente tá pedindo uma força para vocês aí, pra gente conseguir divulgar e essas aulas atingirem cada vez mais pessoas interessadas, né, em buscar física, querer entender um pouco sobre física e ver a importância dela na sociedade. Então, eu já agradeço desde já e até a nossa próxima aula, Astronomia Parte 2. Vamos mergulhar no universo. Obrigado, galera. Um grande abraço e até mais.